Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Então, na aula passada nós trabalhamos com as teorias, a teoria neomalthusiana, né? A gente viu ali a teoria neomalthusiana, a gente introduziu esses assuntos. E nessa aula a gente vai trabalhar os conceitos demográficos, como eles foram aplicados, como que funcionam. Por isso eu pedi para vocês copiarem o texto, até porque vocês precisam ter aquele texto no caderno. E além de ter o texto no caderno, vocês precisam memorizar aqueles conceitos, tá bom? Então, conceitos demográficos, vamos para mais uma aula. Vamos lá. O estudo de população são realizados a partir dos dados coletados pelos censos demográficos. Então, eu preciso fazer uma pesquisa qualitativa. Vocês estão estudando iniciação científica, então vocês sabem disso. Pesquisa quantitativa, qualitativa. Se não sabem, vão aprender, mas eu acho que sabem, não sabem? Pesquisa quantitativa, qualitativa, ainda não? Mais ou menos. Então, a demografia ela é realizada através desses dados científicos, dessa pesquisa de campo, onde se pesquisa, vai atrás. É uma pesquisa qualitativa. E quem faz essa pesquisa no Brasil? Quem faz essa pesquisa no Brasil? O IBGE. Ai, gente, eu vou comprar aquele microfoninho pequenininho. Vou pedir alguém para me dar um. No IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eles fazem as pesquisas dos dados estatísticos sobre a população brasileira. Cada país tem um órgão responsável, que eles fazem esse censo demográfico, tá bom? E no Brasil é o IBGE. Olha só os conceitos demográficos! Titia vai desligar a câmera rapidinho, apenas para a gente poder analisar esses conceitos demográficos, tá bom? Porque algum deles vocês já têm que ter memorizado. Taxa de natalidade, número de nascimentos, mortalidade, número de óbitos, população absoluta, que eu falei na aula passada, número X de habitantes de um estado, país, etc. Relativa, densidade demográfica, habitantes por quilômetros quadrados. Exemplo que eu dei na aula passada que eu vou repetir. Escola, todos os integrantes, alunos, funcionários, tudo faz a população absoluta. E a sala de aula, nós temos a população relativa dos alunos da escola. Sacaram? Taxa de fecundidade, número médio de filhos que uma mulher teria até o fim do seu período reprodutivo. Então, até quando ela podia ter sua fertilidade, né, poder ter filhos, isso chama taxa de fecundidade. Crescimento vegetativo é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Imigração, o ato de entrar em um país, imigrante. Imigração, o ato de sair de um país, imigrante. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, classificar os países pelo grau de desenvolvimento de educação, saúde e renda. Então, eu classifico, eu somo as riquezas dos países e faço meu Índice de Desenvolvimento Humano, meu IDH, tá bom? A gente vai estudar um por um nos próximos slides. O que é censo ou recenseamento? Voltei! É a coleta ou contagem de dados estatísticos. E isso tudo vocês vão aprender em iniciação científica, hein? Dos habitantes de um lugar para checar a quantidade de nascidos e mortos, se houve ou não um crescimento da população. Então, taxa de natalidade, nasceu, entra na taxa de natalidade. Gerou, entra na taxa de natalidade. Morreu na barriga, entra na taxa de mortalidade. Beleza? Pesado, né, gente? Mas é só para vocês não esquecerem, tá bom? Acho que eu peguei pesado. Olha só, taxa de natalidade. Número de nascimentos vezes 1000. O resultado é igual ao número de habitantes. Exemplo, eu tenho 600 mil nascidos, vezes 1000, eu tenho dividido por 20 milhões, eu tenho 30% disso. Na verdade, isso aqui, gente, na matemática vocês vão ver, porque a matemática não combina, lembra? Então, a taxa de natalidade é o número de nascimentos vezes 1000 dividido pelo número de habitantes. Então, isso vai me dar o resultado médio da taxa de natalidade. Aí, nós temos a taxa de mortalidade, que é o número de pessoas que morreram de óbitos. Eu falava órbitos, mas são óbitos. Tem a galera aí que fala também, tô ligada. Vezes 1000 dividido pelo número de habitantes. É o resultado. Então, eu tenho ali 300 mil mortes. Nossa, eu penso se fosse fazer agora,
Coitado de quem trabalha no IBGE, gente, com a grande taxa, alta taxa de mortalidade. Vezes 1.000, dividido por 20 milhões, dá igual a 15%, não tem que tanto de número lá que eu nem sei explicar, beleza? E o crescimento vegetativo ou natural, que é a natalidade menos a mortalidade. Então, eu tenho taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, dividido por 20%, ou a 2,0. Ai, Deus! Vamos precisar disso agora? Não, não vão. Vocês só precisam saber os conceitos. O que é caixa 1? Taxa de natalidade toda vez que se gera uma vida. Taxa de mortalidade toda vez que se perde uma vida. Crescimento vegetativo ou natural é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. A quantidade que nasceu menos a quantidade que morreu. Aí, essa demografia tem suas fases de crescimento. Olha que legal, gente. Passa por fases, igual a gente passa na vida. A gente não passa na fase de criança, para adolescente, para adulto, para idoso. Eu estou na interfase, depende. O corpo de adolescente, a mente de idosa. Não, mentira. A mente de adolescente e o corpo de idosa. Eu estou nessa fase. Tem ela? Acho que não, né? Então, vamos lá. A fase 1, baixo crescimento. Lá nos primórdios, lembra que a gente estudou na aula passada? Até o final do século XVIII, o crescimento da população mundial era lento. Devido às altas taxas de natalidade e às taxas de mortalidade. Ai, professora, é isso mesmo, gente. Nascia muito, mas morria muito. Então, se eu tenho 10 nascidos e 9 morridos, me sobrou 1. Então, eu tinha um baixo crescimento populacional e uma baixa expectativa de vida ou esperança de vida, tá bom? Olha como é que era feita essa forma. Eu tenho taxa de natalidade, taxa de mortalidade e crescimento vegetativo, e a porcentagem da população. Olha lá a forma. Nascidos menos morridos é igual a crescimento vegetativo. Isso tudo com essa porcentagem aí que depois eu vou perguntar ao professor Fabinho que tanto de zerinho é esse aí, tá bom? Vamos lá. A segunda fase. Fase do elevado crescimento. Meu Deus do céu. Desenvolvimento científico e tecnológico. Olha a tecnologia chegando. Tecnologia, globalização, pós-revolução industrial. Pum. Lembra das aulas anteriores. Melhorias da condição de vida, principalmente no continente europeu e nos países desenvolvidos. Aqui no Brasil, professora? Desenvolvidos, primeiro mundo, o termo usado nessa época. Redução das taxas de mortalidade, as pessoas pararam de morrer, principalmente as pessoas do continente europeu. Isso fez com que aumentasse essa população. Isso chama o quê? Bum! Explosão demográfica. Mas, professora, só cresceram nos países desenvolvidos? Não, subdesenvolvidos também. Então, ali a gente tem uma alta taxa de natalidade e baixa taxa de mortalidade. Beleza, galera? É isso aí. Então, na fase do elevado crescimento, nós temos o que? A explosão? Bum, bum, chicabum, chicabum, demográfica. Belezinha? Vamos pro próximo. E na terceira fase? Pós-Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria. Baixíssimo crescimento e estagnação. Então a gente nasceu, cresceu, reproduziu, morreu? Igual as plantinhas? A gente nasce, cresce e morre junto na primeira fase, depois cresce muito e depois estagna. Por quê? Esse crescimento demográfico, principalmente nos países subdesenvolvidos, que o nosso país é um desses, de industrialização tardia ou retardada, o Brasil é um desses, que vão se beneficiar diretamente das novas tecnologias desenvolvidas pelos países centrais. E o que isso faz com a gente, então? Então, esses países ainda estão produzindo, ainda estão tendo muitos filhos, enquanto os países desenvolvidos já diminuíram a quantidade de filhos que eles têm. Então, após a Segunda Guerra Mundial, esse crescimento, a gente tem um aumento baixo das taxas de natalidade e baixos da taxa de mortalidade. Então, estagnou, a população ficou numa faixa etária mediana, tá bom? Outra coisa. O avanço médico-científico sanitário do mundo pós-guerra, a gente tem ali vacinas, eu expliquei isso, eu acho, na aula passada. Nós temos medicamentos, antibióticos, viu? Principalmente nos países desenvolvidos. Eu falei antes, difusão de novos medicamentos, vacinação
e o controle crescente sobre as epidemias e endemias, até porque o que podia conter a população são guerras, endemias ou pandemias, e estamos nesse processo de conter a população, infelizmente. Nós estamos passando por isso. Daqui uns anos a gente fala, eu passei pelo Covid-19, eu passei pelo coronavírus. Olha só, agora a gente vai aprender alguns conceitos que nós já estudamos. Ixi, não era pra isso aqui estar aqui não. Enfim, a gente tem todo esse processo, né? Então, a gente tem essas 3 fases do crescimento. Vamos para alguns conceitos das teorias populacionais, da demografia. Migração, movimentos duradouros da população, quando elas migram. Migram. O que é migram? Guardarei para os próximos slides. Eu vou falar de cada uma. Imigração, quando entra ou quando eu vou embora. Entrada da população. Imigrar, ir para outro lugar, ir para outro país, tá bom? Emigração, quando sai a população. Exemplo, o povo do Brasil está tudo indo morar para Portugal. Então, eles emigraram do Brasil para Portugal. E a gente que emigrou daqui, imigrou lá, entenderam? Beleza? Eu acho que deu para entender, né? E o crescimento horizontal ou saldo migratório, que é a diferença, só um minutinho, entre imigrações entradas e emigrações saídas. Então, esse aqui é outro cálculo que a gente faz. A gente vai diminuir a quantidade de imigração de quem entrou e das emigrações de quem saiu. Aqui no Brasil, esses dias eu vi no jornal um negócio relacionado a isso. Saiu muita gente, tá, gente? Que eu sei. Aí nós temos o quê? Crescimento vegetativo, que a gente já sabe o que é. Taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. E o bônus demográfico, situação em que a população ativa, com potencial para ocupar os postos de trabalho e mercado consumidor, supera os inativos, crianças e idosos. Então, a gente tem uma maior população que trabalha, que ocupa esses cargos, do que os inativos, que são as crianças e os idosos. E o crescimento total, que é a diferença entre o crescimento vegetativo e o saldo migratório. Tudo isso vocês têm que ter memorizado. Total da população. Crescimento total somado à população residente. O negócio está lendo, que medo. Transição demográfica. Para cá, passagem é aquilo que a gente acabou de ver, essas 3 fases da transição demográfica. Passagem de uma situação de alta taxa de natalidade e de alta taxa de mortalidade para uma situação de estabilidade, através de baixos índices de natalidade e de mortalidade. Isso é transição demográfica. Gente, o negócio está lendo, eu estou com muito medo de bugar. E o êxodo rural, que são os movimentos duradouros que as pessoas fazem saindo do campo e vão para as cidades. Êxodo urbano, que as pessoas saem das cidades e vão para o campo. Ou vocês acham que a galera não vai? Eu gostaria muito de ir para o campo, viver da pesca, das hortas. Ai, tranquila. Meu Deus, estou precisando fazer um êxodo urbano. E migrações externas, movimento intracontinentais ou intercontinentais. Migração interna, a gente vai estudar um por um, tá? Movimentos intrarregionais ou interregionais. E os movimentos migratórios mundiais. Vamos para esse tema. O que são? Referem-se aos deslocamentos de população dentro de um determinado espaço geográfico, de um mesmo país ou entre os países. Então, eu vou migrar, eu vou deslocar essa população de Goiânia para Anápolis, de Anápolis para Goiânia, entendem? Gente, estou no meio de bugar. Se bugar, deu ruim, hein? Então, eu dentro de um determinado espaço, eu migro de um país para o outro, de uma cidade para outra. Lá em Brasília, acontece muito a migração urbana, né? Que as pessoas trabalham no DF e moram no entorno de Brasília. Trabalham em Brasília e moram no entorno do DF. Então, eu passo o dia trabalhando e durmo na minha casa. Isso é uma migração urbana, perpendicular. Trata de um importante componente da dinâmica demográfica mundial, que também é estudado. Outro tipo, as migrações, é um elemento muito importante na vida de grandes contingentes populacionais, podendo ocorrer de uma forma espontânea ou forçada. Migrações forçadas, quando são realizadas involuntariamente pelos habitantes de uma região.
que ocorreram principalmente lá entre o século XVI e XIX, ao tráfico de negreiro. Eles foram obrigados a migrar, eles foram roubados, né, e foram tragos para a América, né? Então, isso é um tipo de migração involuntária, quando eu transito entre um país e outro. Eu tenho também as migrações espontâneas, que é o deslocamento realizado voluntariamente pelos habitantes de uma determinada região, que desejam viver em outras regiões. Isso como aconteceu durante o século XIX e XX, quando 60 milhões de habitantes do continente europeu migraram para o continente americano. Hoje, a gente está ali com um conflito no Afeganistão, e a gente tem essa migração espontânea, eles querem muito sair dali, eles querem fugir dali, por causa do Talibã estar reassumindo ali o governo, tá? E as migrações estão relacionadas diretamente com vários fatores, causas ou origens. Exemplos de migrações espontâneas: políticas, religiosas, ó, o Afeganistão aí que está no auge. Fenômenos da natureza, climáticos, o Haiti, gente, eles precisam migrar de uma região para outra, porque eles acabaram de sofrer um terremoto e já tem índices que vão passar por um furacão. Econômica, de alta pobreza, questões sociais, étnicas, culturais e psicológicas. Eu preciso fazer um êxodo urbano e para a roça por questões psicológicas, tá? Uma migração espontânea, gente. As migrações externas ou internacionais. O que acontece? Elas ocorrem de um determinado país para outro, sem retorno. Principalmente quando eu vou sem meu visto, né? E aí eu tenho essa migração. E as internas ou regionais são os deslocamentos humanos dentro de um país. Por exemplo, construção de Brasília trouxe muita gente do Nordeste, do Sudeste para o Centro-Oeste. Então, esses são os tipos de migrações internas. E aí eles se instalaram ali, né? Por isso que o povo de Brasília é chamado de candango. E qualquer deslocamento populacional traz consequências demográficas nas regiões de atração, com o aumento do contingente populacional, enquanto nas regiões de repulsão ocorre uma redução do contingente populacional. Beleza? E para a gente finalizar, nossa, essa aula ficou até curta, né, gente? Mas lembra que essa é a continuação, parte 2, da aula 2, tá? Nós temos aí, só para a gente não se esquecer, eu coloquei esse mapinha mental. Sempre se tiverem dúvida, voltem nele. População relativa corresponde ao número total de habitantes de uma determinada região, dividida pela área territorial da mesma. Absoluta é o índice geral da população de uma determinada cidade, estado ou país. Observação: esses fatores são importantes em todos os estados, países e cidades. Taxa de fecundidade é estimativa para saber a quantidade de filhos que uma mulher pode ter ao longo do seu período fértil. Taxa de natalidade, número de nascimentos que acontecem em uma determinada área calculada através da relação do número de nascidos vivos e a população total. Taxa de natalidade é diferente da taxa de fecundidade. Taxa de mortalidade é o número de mortes registrados em uma determinada área, calcula-se através dos números de óbitos à população absoluta. Superpopulação, quando o quantitativo populacional é maior que as condições socioeconômicas existentes. E essa superpopulação tem relação direta com os serviços oferecidos pelo Estado. Densidade demográfica, taxa que mede o número de pessoas de um determinado local. Êxodo rural, migração de pessoas, saída do campo para a cidade. Metropolização, migração de pessoas para as grandes cidades em massa, principalmente durante o período da industrialização. E essa metropolização causa inúmeros problemas, lembra lá? Favelização, urbanização vertical e assim vai. O que vocês precisam entender? Quando a gente estudou na aula passada a teoria neomalthusiana, malthusiana e neomalthusiana, a gente tem uma teoria fixa, que a população cresceria, a quantidade de alimentos não seria suficiente. Hoje a professora Patrícia me alertou, porque eu fiz uma crítica a Malthus, né? Mas ela fala que, pela época dele, gente, ele foi um cara foda, um cientista, e conseguiu perceber que a população ia crescer e não ia ter alimentação. E não tinha como mesmo ele ter acesso, saber que ia ter tanta tecnologia e tanta coisa avançada e que o campo cresceria tanto. E que a revolução chegaria no campo, a revolução tecnológica.
Então, Malthus não estava errado, não estava pelo período dele, mas teve um furo, porque assim que como cresceu no urbano, cresceu no rural. Hoje nós temos um maior quantitativo, uma produção maior que a população. Professora, mas como a gente produz mais comida e esse tanto de gente passando fome? Bingo! Entre as teorias reformistas marxistas, que eu não falei ainda, vou falar futuramente, mas atenção, isso acontece por quê? Porque nem todos têm acesso a esse alimento. O alimento tem, mas eu não tenho acessos econômicos a esse alimento, beleza? Outra coisa, a teoria neomalthusiana. A teoria neomalthusiana foi depois da teoria de Malthus. Alguns seguidores dele falaram, vamos adaptar essa teoria neomalthusiana, né? Então, a gente foi onde entrou os métodos contraceptivos, que as mulheres deveriam ter menos filhos, mas eles não imaginavam também que a mulher ia ser inserida no mercado de trabalho. Lembra que eu comentei na aula que eu acho muito, muito abusivo, machista só as mulheres, né, terem que se prevenir. Então, a gente tem ali essa inserção desses métodos contraceptivos e da ligação das trompas e da diminuição das mulheres terem filhos. O que eles não visavam era esse mercado de trabalho que a mulher entraria, né, nessa urbanização, nessa cotidiana, nessa vida muito corrida. E nós temos também a teoria reformista marxista que fala que o problema do crescimento, dessa desigualdade social, dessa falta de alimentos para todos, é do Estado, né? Que eles têm uma vertente mais do sistema socialista, que se o Estado fornece alimentos para todos, né, não tem tanta desigualdade social, a gente não tinha esse aumento da população tão grande. Não é porque não é a pobreza que aumenta a população. Eles falam que a população aumenta devido à pobreza. Quanto mais pessoas, mais mão de obra, né, para trabalhar. Então tem todo esse contexto. E a teoria eco-malthusiana, que vem por último, e ela fala, gente, vamos diminuir a população, quanto mais vocês crescem, mais vocês alteram o meio ambiente, degradam o meio ambiente, geram conflitos, a gente não vai ter recursos naturais para sobreviver até o fim dos tempos. Então, assim, da Thanos, nosso querido Thanos dos Vingadores, gente, eu quero muito assistir de novo os Vingadores. Ele queria eliminar a população, então a gente pega essas teorias malthusiana, neomalthusiana e ecomalthusiana, a gente consegue ver que Thanos queria diminuir a população para que o povo desse pudesse crescer, ter recursos naturais, água, ter alimento e tudo mais. Então, Thanos, eu acho que Thanos foi inspirado nessas teorias de Malthus, tá? Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu acho que não tem atividade no GPA. Não, acho que eu só tenho essa aula. Na próxima aula, que como eu comecei esse conteúdo, né, passei o texto, na próxima aula dos fluxos migratórios, a gente vai descobrir por que as pessoas saem de uma região e vão para outra. Por isso que eu preciso que vocês compreendam imigração, emigração e migração. E aí, eu vou passar semana que vem que eu vou colocar PDF, tá bom? Beijos, meus amores. Assistam a aula, não tem atividade. E é isso daí. Não esqueça de deixar seu like, coloque seu nome nos comentários e preencham lá no grupo que vocês têm que assistir no período da aula. Outra coisa que eu preciso falar para vocês, não se esqueçam de preencher a frequência que eu mando lá no grupo, e o grupo é para nós tirarmos dúvidas. Beijos, meus amores, até logo!